É de Portugal e ele vai trabalhar com 2 programas de pós-graduação como visitante. No nosso, no programa de arte e cultura visual, e no PPG de antropologia social. Então esse é um evento conjunto que a gente está realizando com o programa de antropologia social. É a primeira atividade que nós fazemos em conjunto e eu espero que seja a primeira de várias outras. Quero agradecer a presença do professor Camilo Graz, que é o coordenador do PPG em antropologia. Eu sei que alguns alunos do programa de lá estão aqui, sejam bem-vindos. A FAO está sempre aberta para receber os convidados de outros programas. E queria dizer também que dia 9 de maio nós vamos receber aqui nesse auditório às 2 da tarde a professora Lilian Schwartz, da USP. Em breve a gente vai enviar o convite com data, local e o título da apresentação dela. A apresentação da professora Lilian faz parte das atividades do nosso PPG, mas também é aberta para os demais interessados. Então eu passo a palavra para o professor José Ribeiro, ele vai falar durante 1 hora, mais ou menos, não sei, o que está prevendo a apresentação, e logo depois a gente abre para as perguntas. A palestra está sendo gravada e, assim que possível, assim que a edição for feita, ela vai ser disponibilizada no site do nosso programa, como fazemos com todas as outras apresentações de convidados. Tá? Obrigada. Eu agradeço o convite para apresentar o trabalho que tenho desenvolvido na área da antropologia visual. Realmente a apresentação não é para muito mais de 1 hora, mas eu vou tentar acelerar o mais possível para tentar ver se conseguimos numa hora fazer uma visita, embora panorâmica, aquilo que foi o nosso, eu digo nosso porque é um grupo de pesquisa, o nosso percurso de investigação nesta área. Eu parti de 3 perguntas que pareciam relevantes nesta fase de desenvolvimento da antropologia visual. A primeira é o itinerário desta disciplina. Qual foi o percurso desta disciplina desde que começaram os antropólogos a utilizar as imagens e os sons, em meados do século XIX, até hoje, e portanto como é que hoje se configura esta prática e quais são os campos de linguagens, e isso está no título, os campos das linguagens, as práticas e as tecnologias. A segunda questão é uma questão que penso que interessa sobretudo aos estudantes, que é o que é estudar antropologia visual. O que é que isto traz de mais-valia para os estudantes, quais as mais-valias a nível da aplicabilidade, a nível das pessoas com quem trabalhamos na área da antropologia visual e também qual o contributo para a interdisciplinaridade que esta disciplina, que é interdisciplinar por natureza, traz para o trabalho em antropologia visual. E finalmente, como é que as instituições credibilizaram ou não a antropologia visual. E aqui iríamos sobretudo ver o que é que nestes 2 últimos anos houve a nível internacional que pudesse eventualmente credibilizar e abrir os campos da antropologia visual para um leque de atividades muito mais abrangente do que aquele que era a tradição da antropologia visual. Eu desenvolvi o percurso da antropologia visual em 7 etapas. A primeira, tentei sintetizá-la nesta palavra documentar. A segunda, a criação de linguagens, com o advento da montagem, tanto na fotografia como no cinema. A terceira, a questão do som síncrono, e portanto as comunidades ganham voz, e portanto há aqui uma mudança epistemológica assinalada. A quarta, as narrativas multissituadas, as narrativas mais complexas que começam a entrar no processo de trabalho em antropologia e em antropologia visual. Na quinta fase, o que é que as tecnologias digitais trazem de novo para a antropologia. Na sexta fase, as etnografias audiovisuais participativas, e aqui um enfoque importante nas questões que ainda não estão suficientemente exploradas, mas a ligação entre a antropologia visual e as questões relacionadas com foronésias, não é? Portanto, com uma outra forma de conhecimento, além da tecné e da episteme. E, finalmente, as narrativas digitais do web documentários e narrativas digitais de storytelling,
que começa também a ser trabalhado sistematicamente na antropologia visual. Então, na primeira fase documentar, o que é que se documenta? Portanto, inicialmente, os povos exóticos e longínquos, não é? Com o objetivo de criar nos museus do primeiro mundo as imagens do segundo mundo, do segundo e terceiro mundo, não é? Portanto, uma recolha para as coleções que estão nos museus. Algumas coleções são importantes, portanto, uma resultante do projeto Adam, que é um projeto ligado à Universidade de Cambridge. Depois, se quiserem utilizar o PowerPoint, podem explorar os links que estão aqui. Uma coleção, penso que é extraordinariamente importante na medida em que é uma pesquisa baseada em tecnologias extremamente avançadas, aquilo que havia de mais moderno, se quisermos, na altura em que se fez esta coleção, que é a coleção Os Archivos da Planeta. E esta coleção tem então 3 elementos importantes. Primeiro, a cobertura, o levantamento que faz a nível mundial, portanto, a diversidade cultural do mundo. A segunda, as tecnologias que são utilizadas, que são tecnologias de ponta para aquela altura, fotografia a cores e quando a fotografia a cores começa a aparecer. E finalmente, porque a pessoa que financiou o Albecam, que financiou este projeto, financiou também a criação de uma disciplina de geografia humana no Colégio de Focassa. E essa cadeira de geografia humana formou, sobretudo, geógrafos que começaram a utilizar sistematicamente as câmaras fotográficas na pesquisa em geografia. Em Portugal, Orlando Ribeiro é a figura de referência desta geração de pessoas que passaram pelo Colégio de França e que trouxeram para Portugal essa metodologia, essa técnica de utilização da fotografia no estudo da geografia humana. Outra coleção extremamente importante é o Instituto de Filme Científico de Göttingen, mas há outras coleções relevantes, penso que aqui no Brasil, portanto, as missões do Mar de Andrade e as missões Rondon. Acho que também há arquivos importantes que são referidos em alguma bibliografia que aborda estas questões da antropologia visual. É atual esta ideia do documentário? Penso que sim, porque hoje as bases de dados são a forma contemporânea destas coleções, não é? Portanto, já não são propriamente as coleções grandes como as anteriores, mas são coleções mais pequenas, como por exemplo o álbum de família é já uma coleção que pode ser trabalhada na pesquisa dos antropólogos. Portanto, hoje os arquivos, uma coisa que acontece há 10 anos começa a ser já muito importante, não é? Portanto, e esses arquivos podem servir inclusivamente para fazermos estudos longitudinais. O que é que aconteceu em 2 quartos de tempo, não é? Portanto, há 10 anos, por exemplo, e hoje. Não é? Isto é utilizado muito frequentemente pelos antropólogos, portanto, a revisitarem o terreno passado umas décadas. Isto é um outro projeto que se desenvolveu num arquivo da empresa e que tem, de certa maneira, a filosofia deste período, que era a expansão industrial europeia, do qual o cinema também fazia parte, e estes Croisière da Citroën, que são continuamente evocados, não é? E, portanto, há também uma relação entre a antropologia e as empresas desde o início, não é? Neste caso, nos anos 20 e 30, a Citroën faz estas viagens, de certa maneira, de conquista do território, não é? Primeiro o Saara, depois a África, do Cairo à África do Sul, ao Cabo, e depois a ida, então, com as viaturas Citroën à China e depois ao Polo Norte, aqui o Croisière Blanche,
que é então a viagem ao Polo Norte. Há muito trabalho que está a ser feito sobre estes Croisière, não é? Porque o contacto com as comunidades era registado em cinema, não é? E, portanto, há aqui um trabalho etnográfico importante, interessante. Há, inclusive, alguns filmes relacionados com isto, não é? Com esta metodologia, não é? Mas que o tempo não dá para fazermos o percurso a partir desses filmes. A montagem, eu sugeria que vissem a montagem fotográfica, sobretudo a partir do arte film. É interessante, por exemplo, como é que ele vê as relações Alemanha-França, não é? Portanto, mas também outras formas de montagem fotográfica que são desenvolvidas pelo arte film. E a montagem cinematográfica, do qual o Vertov é para nós provavelmente o mais importante, na medida em que o processo de montagem de Vertov tem a ver com o desenvolvimento de um trabalho de pesquisa. Podíamos ver em pormenor as 6 etapas que o Vertov apresenta no desenvolvimento de um trabalho de realização de um filme, essencialmente 3 grandes atividades, não é? Elas divididas em fases. A primeira fase, de certa maneira, é o trabalho sem câmara, portanto, com um olhar desarmado, como na linguagem de Vertov, e que é, sobretudo, a atitude flaneur que vagueia pela cidade até encontrar um objeto que realmente se agarra, não é? Portanto, e isto tem a ver também com uma expressão que o Rush utilizava muitas vezes, que era preciso estar em estado de graça para descobrir um projeto de investigação. Este estar em estado de graça está num lugar e está disponível receptivo e atento às questões que acontecem para realmente encontrar um objeto de pesquisa. A segunda fase é uma fase que, na ideia de montagem de Vertov, é já o olhar armado, não é? Portanto, com a câmara, e ele refere 3 idas ao campo, não é? Portanto, o primeiro é ir ao campo para fazer a primeira e a grande pesquisa, não é? A análise das imagens, o regresso ao campo depois de fazer esta primeira análise das imagens, e finalmente, quando já se está a fazer a montagem final, ainda haverá algumas coisas que faltam e, portanto, ele propõe uma terceira ida ao campo para ir buscar, às vezes, planos que são absolutamente indispensáveis para a compreensão da dinâmica da montagem. E, finalmente, aquilo que nós podemos fazer é arrumar a casa, não é? Portanto, que é fazer a linearização do filme e, portanto, aquilo que nós chamamos de edição ou a montagem propriamente dita. É interessante aqui introduzir um autor que é pouco estudado na antropologia, que é o Périchian, e que introduz um conceito de montagem bem interessante e que continua, se quisermos, esta ideia da montagem de Vertov, que é o Périchian. Ele chama isto de montagem distancial. Era a apresentação da montagem distancial dada para a hora que temos disponível, mas eu posso depois disponibilizar alguns textos e algumas experiências que o Périchian fez. Não damos muita importância ao Eisenstein porque essencialmente é um trabalho extremamente minucioso, extremamente importante a nível do cinema, mas é muito mais um trabalho ideológico também, não é? Portanto, o trabalho de construção e nesse sentido muito próximo do Griffith, não é? Embora muito mais densa a reflexão teórica que o Eisenstein faz sobre... O Eisenstein, que também tem uma ligação à publicidade, porque a Nestlé tentou contratar Eisenstein para fazer uma publicidade a partir de um filme a partir da chegada da desnatadeira a uma aldeia. Não sei exatamente qual é o filme, mas, portanto, é isso também. Os cineastas estes cineastas desta época, acabam por ser motivados para esse setor.
E eu refiro isto porque o Manuel de Oliveira fez, no ano da morte, um filme sobre, um filme para a EDP, um filme publicitário para a EDP, mas tentando contrariar a lógica da publicidade e tentando então fazer um storytelling. É interessante vermos como é que o conceito de energia parece ligado, com certeza, à produção de energia elétrica e, portanto, um histórico da energia elétrica, mas depois a energia da música e a energia da dança, que estão ligadas com este conceito de energia e com o conceito de energia elétrica. Há alguma correspondência entre Rivers e Griffith e Vertov. Os colegas ingleses dizem que referem uma carta em que Rivers terá escrito que o trabalho que o Griffith e o Vertov estavam a fazer era muito semelhante àqueles que estavam a fazer em antropologia. Portanto, isto abre o caminho para nós criarmos uma reflexão sobre o percurso paralelo entre o cinema e a antropologia. Podemos fazer esse percurso e esse percurso é identificável muito facilmente, inclusivamente nas mesmas épocas, por exemplo, Flaherty e Malino seguem nas mesmas metodologias, não é? Permanência de muito tempo no trabalho de campo, a fazer o trabalho de campo e depois a participação das pessoas na pesquisa e a devolução das imagens às pessoas pesquisadas, o chamado feedback, portanto, a reflexividade. É interessante esta comparação porque o discurso de um e do outro parece que se confundem. Portanto, se forem ver os textos produzidos por Flaherty e os textos produzidos por Malinowski, Flaherty teve a sorte do primeiro filme se ter queimado, não é? Portanto, filmava-se na altura em nitrato de prata, não é? Portanto, e o filme ardia muito facilmente. E acho que ninguém gostou da primeira versão do filme e como ele se queimou, ele teve a oportunidade de voltar ao terreno e fazer um filme que entrou para a história de cinema. Portanto, em qualquer curso de cinema documentário, o Nano aparece como um filme de referência no documentário. E uma obra-prima. Uma obra-prima que considera que, mesmo assim, só terminou por uma imposição da indústria e, portanto, dos financiadores, porque, segundo ele, o filme é interminável, ou seja, merece contínuas remontadas. A atualidade disto é que o Lev Manovich acha que as bases de dados hoje são a nova montagem. Portanto, ele vai citar sistematicamente Vertov e vai tentar trazer então para a atualidade dos novos membros a montagem. A terceira fase é uma frase profundamente revolucionária no percurso normal da antropologia. E isto porque até os anos 60 nós falávamos pelas pessoas com quem fazíamos a pesquisa e a partir dos anos 60, a partir dos anos 50 começa a ser utilizado o gravador áudio por Oscar Lewis e por Jacques Couty. E é interessante os textos que eles escrevem sobre a utilização do gravador áudio no trabalho de campo. Portanto, a partir desta altura, as pessoas com quem nós trabalhamos exprimem-se e as culturas começam a ter outra dimensão, que é a dimensão da sonoridade. E isto é uma alteração profunda, porque já não falamos em nome das outras pessoas, mas as pessoas falam, não é? E, portanto, isto leva a uma outra concepção de cinema, o cinema direto, o cinema verdade, o novo cinema verdade, portanto, tem muitos nomes dessa altura, não é? E há três filmes que me parecem interessantes, paradigmáticos para esta mudança. Portanto, não há, embora ainda não haja som síncrono, há uma exploração de formas
de formas de pôr as pessoas a falar, muito grande a parte de Rouge, e depois concretizado na Crónica de um Verão. A Crónica de um Verão volta a ser revisitada em 2010, num filme chamado E.T. Police Sans Quem. Eu tinha um pequeno fragmento aqui para vermos, mas o tempo não nos vai deixar fazer isso, não é? Portanto, mas é interessante ver este filme, porque este filme desconstrói, de certa maneira, algumas das questões que aparecem na Crónica de um Verão. Desconstrói, mas enriquece. Não destrói, se quisermos, a importância desta obra única, como é considerada pelos críticos, uma obra única no cinema, na história do cinema e na história da sociologia, na história da antropologia. E não, portanto, não destrói aquilo que está no primeiro filme, na Crónica da ANT, porque é claro que neste segundo filme que há dois grupos, de certa maneira, em competição dentro do filme, e, portanto, há, de certa maneira, uma tese e um antítese, portanto, ou então, se quisermos, dois discursos que se confrontam, e dois discursos que se confrontam em torno de duas personagens, portanto, no fim, a banda Rouge, portanto, o grupo do Rouge e o grupo de Moana, com duas ideologias diferentes, não é? Portanto, e que se confrontam dentro do documentário. Isso já é evidente na Crónica do Verão, mas é reforçado portanto, na desconstrução deste filme. A outra questão é a questão do discurso amoroso dentro do filme. Portanto, há um romance dentro do filme, portanto, entre a Marceline e o Jean-Pierre Sargent, e eles aceitam ser filmados no conflito que existe entre eles durante o período da realização do filme. Por outro lado, um outro elemento importante neste filme, e que, na Crónica de um Verão, e que é mais evidente portanto, depois neste segundo filme, é a Guerra da Argélia, a presença da Guerra da Argélia, que está presente no filme, mas que depois é reforçada esta posição, e que, de certo modo, há uma censura em não ser abordada com a profundidade que provavelmente o tema merecia na versão final do filme. A versão final do filme que deu um conflito entre o Edgar Morin e o Jean Rouge, que durou muitos anos, não é? Porque a versão inicial, a primeira montagem tinha 5 horas, e 5 horas não dava para levar a um festival de cinema, não é? E não dava para se tornar uma obra, provavelmente uma obra relevante, não é? Portanto, é difícil ver 5 horas, não é? E, portanto, a versão final, que foi aprovada pelo produtor, portanto, e o produtor teve aí uma influência na decisão, foi então uma versão de, acho que é cerca de hora e meia, não sei exatamente a metragem do filme. Aqui há uma mudança, há muitas mudanças e há alguns elementos interessantes na realização deste filme. Portanto, a mudança mais importante é que se passa na obra do Rouge dos temas africanos para os temas da cidade e da juventude. Portanto, é de certa maneira a antropologia de regresso a casa e não para as margens. Portanto, a antropologia teve sempre este problema de quando escolhia situações de estudo nos países, nesta ideia da antropologia feita em casa, ia buscar as margens. Portanto, os agricultores, os pobres, as pessoas que trabalham nas montanhas, não? Portanto, sempre situações mais ou menos marginais. Não é? E neste caso concreto não, foi ao centro. Portanto, quase como são as vivências dos jovens em Paris no início dos anos 60. E como é que já está aí, de certa maneira, a efervescência ou a nascer aquilo que depois vai dar origem ao maio de 68. Não é? Portanto, provavelmente poderemos identificar aí alguns elementos.
sobretudo aqueles que têm a ver com preocupações monetárias que começam a surgir. É interessante também vermos que o filme parte de quase nada. Portanto, um projeto de pesquisa pode partir de uma pergunta simples. Portanto, as duas perguntas simples do filme é feliz? Como vive? Portanto, estas duas perguntas dão origem a um longo percurso e a questões muito interessantes que são colocadas no filme. É interessante também ver qual é o efeito do filme nos seus atores, não é? A Marcelina acaba por casar com o Yorick Zivers, é? e se tornar cineasta, não é? A Marilu acaba por ir trabalhar para os Cahiers de Cinema, e personagens como, por exemplo, o Leste Rey, portanto, depois de passar pela América Latina, de criar uma relação de amizade com Fidel Castro e com Che Guevara, tornou-se uma figura de referência na Academia Francesa e, inclusivamente, muito no princípio do ano, em janeiro, há um trabalho muito interessante que a France Culture faz com Régis Debray sobre qual é a reflexão que ele faz sobre 2015. Está disponível online, portanto é uma conversa muito interessante que vale a pena ver. Ele tem poucas referências ao filme nesta conversa, mas é interessante a reflexão que ele faz sobre o ano anterior. Este filme tem ainda, não é um filme que aparece do nada, portanto há uma influência muito grande de um filme Comeback Africa, em que pela primeira vez é filmada a Miriam Makeba. E é um filme rodado, de certa maneira, na clandestinidade. É um filme interessantíssimo e que valeria a pena ver. Ele está disponível online e, portanto, vale a pena vermos este filme. Estas são as cenas primeiras do filme Edgar Morin. Este é um dos planos primeiros do filme de Edgar Morin, e valeria a pena transcreverem a conversa entre as três pessoas, porque é de certa maneira nesta conversa que vai surgir a ideia do filme. Eles não têm uma ideia clara do que é que vão fazer e, portanto, vão conversar, vão dialogar com a Marceline, que vai ser a personagem principal. A Marceline, que é uma pessoa que esteve nos campos de concentração, portanto, é uma judia que escapou dos campos de concentração e, portanto, traz para dentro da história a sua micro-história. E é aqui nesta altura que também se discute o título do filme, que Edgar Morin gostaria que se chamasse O Verão Podre, e a divergência. Portanto, isto não pode ser título de filme, segundo na conversa telefónica que foi filmada entre o Morin e o... De qualquer maneira, o Morin tem uma grande consideração por Rouge e acha que ele é um pesquisador escafandrier, portanto, que mergulha como um escafandro e, portanto, mergulha profundamente nas problemáticas sociais. E, portanto, é muito de dentro da sociedade que ele vai visitar. Nas narrativas complexas, isto aqui é mais simples que a parte anterior, portanto, a partir da célula do seminário de Santa Fé, portanto, começam a surgir aquilo que hoje poderíamos chamar a antropologia pós-moderna. E, portanto, há aqui já narrativas muito mais complexas e multissituadas no tempo e no espaço. Não é? Portanto, e isto traz um enriquecimento novo ao trabalho dos antropólogos. Não é? Portanto, o trabalhar com os arquivos que acaba por criar um álbum de fotografias, tem a memória do tempo em que foi feita a fotografia e podemos juntar a isso a memória atual, portanto a situação atual em que as pessoas comentam a fotografia a partir de uma memória filtrada pelo tempo que medeia entre a fotografia feita e agora a fotografia evocada. Não é? Nós temos desenvolvido uma metodologia na Ao-Norte e, portanto, num grupo de pesquisa que temos relacionado com os festivais de cinema, com os encontros de cinema, que são as fotografias faladas. No lugar real estão no
plataforma que nós criamos, o Lugar da Real, tem algumas fotografias faladas. Era interessante fazerem um mergulho na plataforma e verem como é que foram, o que é que nós trabalhamos sobre as fotografias faladas. Algumas fotografias faladas são fotografias de imigração, portanto, algumas fotografias inclusivamente célebres, de fotógrafos célebres, que depois, passado 30 anos ou 40 anos, vamos encontrar as pessoas e as pessoas nos contam a história de uma só fotografia. Não é? Portanto, como é que as pessoas se constroem a partir de uma única fotografia que acabou por ser importante. O Fischer, que é também uma pessoa um antropólogo extremamente importante, um antropólogo MIT, que é extremamente importante nesta época, define a antropologia de uma forma que me parece extremamente interessante. Portanto, o trabalho do joalheiro, um conhecimento refletido por um código de engajamento, portanto, a perspectiva do joalheiro, da interação ao detalhe e à precisão, e, portanto, isto é extremamente importante na antropologia visual. E depois outras questões que me parecem importantes também, que é a ideia da alegria que Versa identifica como ciência, não é? O conhecimento com esta ideia da alegria, não é? Mas também, depois isto, é um conhecimento sempre mutante, urgentemente necessário no mundo de hoje. E isto remete-nos, por exemplo, para qual será a instituição americana, por exemplo, que tem mais cadeiras de antropologia. Se vocês forem ver, provavelmente é o MIT. Portanto, tem cerca de 30 matérias ligadas à antropologia. Portanto, isto é interessante, como é que determinadas universidades que aparentemente têm só uma preocupação tecnológica acabam por ter um interesse muito grande pelas questões relacionadas com esta obra de referência que dá origem então a toda esta revolução dos anos 80 em torno da antropologia, não só, em torno da antropologia visual. A quinta fase é o que é que as tecnologias digitais trazem de novo para a antropologia e para a antropologia visual. A primeira questão é a convergência das mídias, não é? E isto vai no caminho que a colega da Universidade de Nova Iorque defendia na altura em que ainda se criticava muito a questão da antropologia visual. Ela dizia que era necessário colocar a reflexão sobre a antropologia visual no âmbito da antropologia. E não no âmbito do cinema, não é? Portanto, a convergência dos mídias vai trazer para a antropologia a possibilidade de se ligar o texto com as outras narrativas, visuais, audiovisuais, áudio, por aí fora, não é? E, por outro lado, a questão do hipermídia, não é? Portanto, o trabalho de campo em antropologia é necessariamente hipermediático, não é? Portanto, nós podemos fazer múltiplos textos, não é? O texto, as notas de campo, as notas bibliográficas, as narrações mais subjetivas, as descrições mais objetivas. Portanto, isto são tudo elementos que podem dar origem a textos que depois podem ser articulados com a tese final que nós escrevemos, mas ao mesmo tempo podem estar nas entrevistas áudio, as fotografias que se tiram, os mapas, portanto, uma quantidade de materiais que nós podemos montar e, inclusivamente, criarmos um outro capítulo de material que não foi trabalhado no trabalho de pesquisa. Portanto, quando nós terminamos um projeto, há muito material que não foi trabalhado, não é? Portanto, não foi trabalhado porque não tivemos tempo, não foi trabalhado porque está fora do âmbito mais restrito da tese, e esse material pode servir para formação, por exemplo, dos estudantes, não é? Portanto, como é que este material pode ser utilizado no desenvolvimento depois de novas pesquisas, não é? Portanto, como fontes primárias, não é? Há um projeto interessante de colaboração entre a Universidade a London School of Economics e uma universidade americana, Columbia, acho eu,
em que há um trabalho sobre a formação na graduação, é feita a partir das fontes primárias. E, portanto, isto é uma volta grande no processo de ensino. Não é? Portanto, um bocado seguindo também aquilo que antes já enunciava no trabalho, na reflexão filosófica, que era como é que eu posso ensinar filosofia a quem não tem experiência de vida. E então queria, nessa altura, uma cadeira de geografia, que depois se transformou em cadeira de antropologia, que era pôr os filósofos a fazer trabalho de campo, a fazer etnografia. Não é? E isto porque era importante que eles tivessem referências de vida para poderem depois filosofar a partir da experiência. E essa ideia é desenvolvida então nesta colaboração entre essas duas universidades, ou seja, os materiais recolhidos pelos investigadores em pós-doutoramento e em doutoramento acabavam por ser utilizados pelas pessoas que estavam a fazer a graduação como fontes primárias. E, portanto, a teoria era construída a partir do trabalho sobre fonte, no fim, a partir da observação diferida, a partir de uma situação experiencial, se quisermos, de observação diferida de um terreno. Não é? Portanto, livrando a instituição, se quisermos, de colocar pessoas aprendizes numa situação de trabalho de campo, que às vezes fazem muitas asneiras, não é? Portanto, na situação de aprendizes, não é? E estragam muitas vezes a possibilidade de desenvolvimento do projeto, não é? Porque não estão suficientemente preparados para entrar no trabalho com a comunidade, não é? E, portanto, liberta também a comunidade da pressão de estarem continuamente a fazer perguntas, com certeza algumas não muito sólidas e não muito envolvidas num projeto visual interessante de pesquisa e sem muitas vezes preocupações éticas, não é? Portanto, isto permitiria múltiplas atividades de pesquisa para os iniciantes. As bases de dados, portanto, e como é que as bases de dados acabam por ser a forma moderna se quisermos, das narrativas, não é? Embora não sejam não narrativa, não é? Porque a narrativa depois vai ser construída pela interface do hipermídia, não é? Portanto, como nos jogos, portanto, tem uma quantidade de informação e depois o interface vai-nos criar uma situação, os links necessários para podermos... Daí também a ideia de ligar isto das bases de dados e esta fase de desenvolvimento da antropologia virtual, ligado sobretudo àquilo que hoje são os jogos sérios, não é? Os jogos ligados, sérios games, ligados, portanto, ao trabalho científico, mas também pedagógico, e por isso, em todas as áreas do conhecimento. Mas também a antropologia também tem feito algum trabalho neste domínio. Esta afirmação polémica de Jenkins, portanto, de YouTube ser a nossa universidade, não é? Portanto, a verdade é que há muita informação muito importante no YouTube, portanto, misturada com muita coisa muito má, mas que é possível fazer a catação, não é? Daquilo que eventualmente nos interessa para os projetos que desenvolvemos. Há um trabalho interessante que nós... Esta disciplina das dinâmicas sociais e culturais na era digital vai ser a disciplina que eu vou apresentar aqui, não é? Portanto, penso que já chegamos a um consenso, não é? E, portanto, já estou a trabalhar sobre ela. É uma disciplina que tenta fazer uma antropologia virtual. Portanto, como é que se pode fazer, por exemplo, antropologia, trabalho de campo no Second Life, por exemplo. E vamos ver se conseguimos fazer uma experiência de trabalho de campo, ou seja, os estudantes que estiverem envolvidos neste projeto criar o seu avatar e ver como é que funciona esta questão que o Dreyfus levanta, Dreyfus, que é um dos primeiros críticos da inteligência artificial, como é que o Dreyfus comenta isto a partir desta ideia de incorporação virtual. Como é que o corpo funciona no processo de imersão numa plataforma como o Second Life, onde nós construímos o avatar, não é? Mas a voz é nossa, não é? Portanto,
nós construímos a imagem e, portanto, isto cria desafios interessantes em termos de quem sou eu, de quem é o outro neste processo neste processo de pesquisa. A sexta fase é uma fase, neste momento, num desenvolvimento muito acelerado, né? Portanto, as metodologias audiovisuais participativas ou etnografias audiovisuais participativas. Realmente isto não é uma iniciativa de hoje, não é? Portanto, o FLAERT já tinha uma colaboração muito restrita, muito estreita com aquela na realização do NANO. Vejam na abertura do filme o Alak Alak pergunta-lhe porquê é que você gasta tanto tempo comigo. Portanto, há já uma ideia de colaboração e o reconhecimento de que aquela pessoa está a fazer um trabalho sistemático acerca da história daquela pessoa. Não é? Mas há, a nível teórico, também alguns trabalhos que são extremamente importantes. Logo no princípio do século XX, há nos Estados Unidos um sociólogo que trabalha com um migrante. E o livro é publicado com o nome dos dois. Não é? Portanto, eu não sei, não tenho agora aqui o título do livro, está no link, num dos links que está aqui a ver esse defeito, mas não sei o nome do nome do autor. Mas podemos depois ver isso. Não é? Portanto, de qualquer maneira, é esta a ideia. Não é? Portanto, o investigador trabalha com o investigado e é coautor da obra. E, portanto, isto não é uma coisa de hoje, é uma coisa do princípio do século XX. Mas foram-se desenvolvendo muitas experiências possíveis. Não é? Então, o Robert FLAERT nos anos 20, o Jarouche, a partir dos anos 50, sobretudo, trabalha sistematicamente esta ideia de uma antropologia partilhada. A partir dos anos 60, nos Estados Unidos, com Navarro, há um trabalho sistemático com os índios para eles poderem utilizar câmaras para fazer a sua etnografia. Não é? E, inclusive, no Festival de Cinema do Recife, este ano houve um filme que revisitou as imagens dos anos 60 dos índios Navarro. É um filme interessante, não é? Portanto, não é um bom filme, mas é um filme interessante para ver que esta dinâmica que foi criada nos anos 60 ainda hoje se mantém e hoje a comunidade continua a produzir filmes sobre a sua própria cultura. Há um passo muito grande com a pesquisa destes dois autores, portanto, Giovanni Attili e a Leone Sandekov, neste filme, Find Our Way. Isto é um trabalho relativamente recente, portanto, de 2010, mas o guião de leitura dos filmes é de 2013 ou 2014. É um trabalho sistemático com duas comunidades em conflito, portanto, uma, os índios da Calâmbria britânica e outro os colónios, um bairro de colónios, portanto, e os conflitos que surgem entre os índios e o Estado. Portanto, isto desmistifica também a ideia que nós temos que o Canadá teve sempre uma política interessante de inclusão dos índios e dos imigrantes, não é? Este filme destrói esse mito, não é? Por exemplo, só em 1996 é que terminaram as escolas para os índios, não é? Em que não podiam utilizar o vestuário tradicional, não podiam falar as línguas locais, não podiam utilizar a comida tradicional da sua comunidade e eram tirados das famílias muito cedo. Daí os índios canadianos falarem muito bem inglês, não é? Mas terem um grande conflito com eles próprios acerca das perdas que isto acarretou para esta comunidade. E, portanto, há neste trabalho
uma ideia de fazer terapia com a utilização do filme. E também a ideia de resolução de conflitos entre estas duas comunidades. E uma terceira ideia de envolver as pessoas no planeamento urbano. Portanto, 3 objetivos que acabam por ser desenvolvidos nesta pesquisa, neste trabalho. E é a primeira vez que aparece ligado à antropologia visual e digital, no medida em que eles têm um dispositivo digital para explorar o filme, portanto, um dispositivo que é criado, que é desenvolvido também colaborativamente com a comunidade, e aparece a primeira vez em que estão aqui a referência à afronésia e a ideia de desenvolvimento das ciências sociais fonéticas que nós podemos ver a seguir o guião. A photovoice é uma técnica que hoje tem a photovoice ou fotoensaio, portanto tem muitas nomenclaturas, portanto, mas entrou muito com esta ideia de photovoice, é muito utilizado sobretudo na saúde. Aliás, os primeiros ensaios foram feitos por volta dos anos 2010 ligados à saúde, mas há algumas pesquisas interessantes. Portanto, aquela que eu tive mais contacto é uma pesquisa feita numa cidade da Índia, Calcutá. Tive contacto porque participei na banca desta tese, e esta tese deu origem também a um filme. Portanto, além do photovoice, em que os habitantes da cidade fotografavam os turistas, e os turistas mostravam também o que fotografavam. E, portanto, havia este diálogo através das fotografias entre estes dois intervenientes. O turismo em Calcutá, que era sobretudo um turismo antropológico, não é? E as pessoas locais que fotografavam os turistas e que depois desconstruíam, ou então depois falavam acerca do que é que fotografavam e quais as relações que se estabeleceram com os turistas fotografados. Há muita produção literária sobre o photovoice. Portanto, se vocês procurarem, por exemplo, na Amazon, encontram facilmente uma dúzia de títulos, não é? Portanto, alguns livros muito caros, que eu ainda não percebi porque é que são tão caros, porque encontrei um livro que custava no valor de 190 libras. E, portanto, eu não sei porque é que um livro custa 990 libras. Sim. Mas muitas publicações sobre fotografia. E depois, outra questão que me parece extremamente importante e que tem ligado a este instituto, o Instituto Internacional de Transcultura, e que é responsável, de certa maneira, por esta ideia de uma antropologia recíproca, porque reforça esta ideia da antropologia recíproca. É evidente que há outros grupos que trabalham a antropologia recíproca, que procura desenvolver metodologias e modos de comunicação transcultural. A ideia é sobretudo esta. Até hoje os índios foram filmados, porque é que os índios agora não hão de filmar as instituições que os enquadraram durante este tempo, não é? Portanto, ou então, se nós filmamos os migrantes, porque é que os migrantes não nos vão filmar a nós, não é? Porque é que os índios não hão de filmar, por exemplo, o trabalho do antropólogo a fazer o trabalho de campo, não é? Portanto, há aqui potencialidades interessantes neste rompimento inicial, como se chama, a publicação deste grupo, uma grossa publicação de CNRS sobre esta questão. Na América Latina há sobretudo um autor francês que trabalha sistematicamente sobre isto, não com a antropologia visual, mas com a antropologia, que se chama Dominique Tampo, o Terra, e que tem 3 grossos volumes sobre a antropologia recíproca. É interessante esta pesquisa e é inovadora e trabalha muito a partir das questões relacionadas com a dádiva. Portanto, sobretudo como é que se confrontaram na altura dos primeiros contactos entre as culturas ameríndias e as culturas europeias, como é que se confrontaram a economia de mercado
e a economia da dádiva. E, portanto, o que é que levou, por exemplo, as sociedades bem estruturadas em termos de poder a rapidamente serem dominadas por um grupo muito pequeno de pessoas impreparadas. Portanto, o que é que teria levado a esta? E a hipótese é isto, é que havia dois sistemas que, ao encaixarem, um se destruía. Não é? Portanto, a economia da dádiva é destruída pela economia do mercado. Portanto, é interessante esta reflexão. Mas há pouco trabalho a nível da antropologia visual nesse sentido. Esta é a proposta que nós fizemos portanto, com a Universidade do Rio Grande do Norte e com a Universidade de Pernambuco para o Congresso da Associação Portuguesa de Antropologia. O interessante é que nós apresentamos esta proposta na RAM e apresentamos esta proposta no Congresso de Antropologia, da Associação Portuguesa de Antropologia. E houve muita procura, muitas inscrições. Portanto, na RAM cerca de 30 inscrições e para o Congresso da Associação Portuguesa de Antropologia 20 inscrições. Portanto, 50 pessoas ou 50 projetos que andam à procura de encontrar uma metodologia relacionada com as questões da pesquisa participativa, das etnografias participativas. É este projeto de pesquisa que nós pretendemos desenvolver aqui. E também nós, porque penso que haverá alguém do PTGA, do PPGAS, que vai integrar-se nessa pesquisa e aqui já na pós-graduação em arte e comunicação visual, já há algumas pessoas interessadas em fazer a pesquisa, em trabalhar neste âmbito. Mas há já uma rede constituída destes 30 pessoas, algumas da América Latina e outras de alguns países europeus, que nós procuramos trabalhar em rede com estes projetos para ver como é que se poderão desenvolver boas práticas de trabalho nesta área. Analisar os projetos que estão sendo feitos, não é? E tentarmos ver como é que podemos passar das dinâmicas de pesquisa para as dinâmicas de ensino e de formação. A pesquisa colaborativa a pesquisa participativa é muito complexa porque tudo é negociável, não é? Portanto, o antropólogo ganha poder e perde poder, não é? Portanto, ganha poder da autoridade, não é? Ele vai partilhar, inclusivamente, a autoria, mas vai negociar todos os processos, não é? Portanto, a definição do processo de pesquisa, a colheita de dados, a análise dos dados e a difusão e a aplicação, não é? Portanto, há um trabalho de múltiplas negociações em relação a tudo isto, não é? Este quadro foi elaborado no âmbito de algumas publicações que saíram nos Estados Unidos e que recolhem experiências desenvolvidas praticamente em muitos países, em diversos países, no Peru, em Portugal, em França, por aí fora. Portanto, várias experiências em vários sítios. A ideia também é de construir uma metodologia baseada nas experiências que vão ser desenvolvidas no terreno e não criar uma metodologia que seja muito abstrata e que depois as pessoas tenham de fazer todo o processo de adaptação a novas situações. É evidente que as pessoas vão ter de fazer a adaptação a novas situações, mas quando a metodologia desenvolvida é já uma metodologia apresentada como prática de campo, é evidente que isso poderá ser mais interessante a nível formativo. Não é? E daí a importância dos estudos de caso, quer na antropologia, quer na antropologia visual. A ideia das ciências sociais fonéticas, então, portanto, este autor é o autor portanto, mais conhecido. Eu não sei ler isto porque tem muitas consoantes e poucas vogais, não é? Eu não sei como é que isto se lê na língua nórdica. De qualquer maneira, o objetivo principal a ideia deste autor, aliás, está no título da obra de referência deste autor, as ciências sociais até hoje são de certa maneira ineficazes
é preciso dar a volta a isto. Não é? Portanto, ele propõe esta ideia que se baseia em Aristóteles. Portanto, Aristóteles faz a distinção entre as três formas de conhecimento, portanto, a tecné, o conhecimento tecnológico, o conhecimento epistémico, não é? Portanto, a epistemologia, não é? E a phronesis, não é? E as duas questões é para onde vamos, é desejável que este caminho que podemos seguir e o que deve ser feito para perseguir este caminho. Mas há uma reflexão secundária em torno disto, é que relações de poder é que isto cria, que a mudança cria. Isto tem a ver também com uma questão que o Marco Aurélio levanta, que é, nós hoje trabalhamos sobretudo sobre a mudança, e muito a partir de uma perspectiva interdisciplinar. Ou seja, o foco hoje da antropologia não são mais portanto, as comunidades paradas no tempo. Nunca houve comunidades paradas no tempo. Mas a questão é que hoje a mudança é muito acelerada. Não é? E, portanto, como é que nós podemos criar dispositivos que sejam epistemológicos e não só, portanto, que sejam capazes de focalizar esta ideia da abordagem da mudança. Não é? E, portanto, na mudança é preciso que as pessoas saibam para onde querem ir. Não é? E, portanto, isto é um trabalho que só pode ser desenvolvido com a comunidade. Não é? Portanto, as políticas que normalmente são aplicadas à comunidade normalmente não resultam, ou resultam em coisas nefastas para a comunidade. Não é? Podem ser úteis para o poder, mas podem ser muito mais para a comunidade. Há muitos exemplos disso. Não é? Um dos exemplos são os agricultores do Limpopo, que produziam, em Moçambique, produziam arroz que abastecia quase o país, não é? Pouco a importação, e substituírem então os cultivadores tradicionais do arroz por agricultores vietnamitas, porque era mais revolucionário. Portanto, a revolução foi que, passado pouco tempo, a produção diminuiu de tal forma que tornou-se quase impossível produzir arroz. E, portanto, isto acontece muito com as comunidades quando recebem pacotes de informação de que se deve fazer desta ou daquela maneira, e isso normalmente resulta em desastres. Vocês conhecem, com certeza, muitas situações desta natureza. Portanto, duas obras destes dois grupos, destas duas pessoas, do Giovanni Attili e do Sander Kut. Portanto, estão aqui os filmes, sobretudo linkado aqui deste lado, os filmes. Aqui há um elemento novo na montagem cinematográfica, porque há dois tipos de montagem. Portanto, uma montagem por camadas, como com o Photoshop, não é? Portanto, as diversas camadas, neste caso em vídeo, que se vão acumulando. Por exemplo, o mapa, as fotografias antigas e as fotografias atuais, que são sobrepostas. Portanto, uma montagem de sobreposição. E depois a exploração da música local. E depois também a montagem linear normal dos filmes. Não é? E, portanto, e sempre a ideia do contraditório. Portanto, a ideia de que a narrativa não vai ser uma narrativa de doutrinação, mas vai ser uma narrativa polifónica, muitas vezes com choque entre as diversas interpretações. Portanto, como é que a comunidade de índios vê a comunidade dos brancos e como é que a comunidade dos brancos vê a comunidade dos índios. Não é? E, portanto, com uma forte componente emocional, portanto, de um lado e do outro. Algumas obras que me parecem de referência, portanto, o nosso trabalho, meu e do grupo com quem trabalhei, nomeadamente o Sérgio Barra, que produzimos este livro, Antropologia Visual e Internet, que a ABA considerou que deveria ser recomendado. Nós estamos a trabalhar no segundo volume e, portanto, os nossos colegas do PPGAS e do Programa de Pós-Graduação em Artes e Comunicação Visual
estão convidados para podermos fazer um segundo volume, até porque os livros estão esgotados, sobre estas questões da antropologia visual independente. As duas obras de referência que me parecem extremamente interessantes são estas duas que estão no centro, não é? É interessante a capa do terceiro livro ter este labirinto do Asher, ou então esta estrutura impossível do Asher, não é? E finalmente então a obra do Abergério, não sei se lê assim, portanto que propõe então as ciências sociais foranesas e a abordagem da foranenses. O sétimo capítulo são as narrativas digitais e, sobretudo, o storytelling. O storytelling é hoje muito complexo, na medida em que é um instrumento político muito forte, não é? Portanto, e que é desconstruído de muitas formas. Portanto, eu penso que nós conhecemos muitos storytellings da política, não é? Por exemplo, a questão das armas de destruição maciça massiva na guerra do Iraque, portanto é um storytelling que é criado pelos diversos participantes na guerra do Iraque, não é? E portanto isto é uma mancha negra neste instrumento de pesquisa para os antropólogos, não é? Portanto acho que há em todos os países essa ideia de criar uma narrativa e depois de as pessoas serem de um fim doutrinadas por essa narrativa, mas como é que esta ideia, como é que isto pode ser trabalhado a partir de outras formas mais participativas da comunidade. Estão aqui duas referências. Eu acho que vou sobretudo, pegar numa dessas. Não sei se. Acho que não tem acesso ao. Portanto, as Aldeias do Mar é um projeto que estamos a desenvolver com uma instituição com quem colaboramos, que é um cineclube no norte do Real. Sim, mas isso tem de voltar senão não consigo. Não. É um mouse. Clica no mouse. Ok, já está. Era a superfície que não deixava. Podemos ver aqui alguma coisa deste. Portanto, isto é um trabalho feito a partir de diversas comunidades pescatórias. Portanto, é um trabalho muito elementar, mas penso que abre perspectivas de nós podermos desenvolver trabalhos desta natureza e, portanto, de explorar novas escritas das ciências sociais. Portanto, podemos ver aqui um qualquer, portanto, dá um bocado a ver. Isto é a Costa Portuguesa, portanto, ao norte, não é? E, portanto, aqui temos as diversas. Portanto, a ideia é então de associar a ideia de associar as narrativas visuais e audiovisuais, portanto, podem ser visuais, audiovisuais, sonoras, portanto, à escrita, não é? Vamos lá, contra o norte de Deus, é demasiado. É pouco, mas não me estás a saber como é? Aquilo que não deixa. 546 e os descontos é 41, 45 da reserva, 24, 87 que é o desconto pagado mesmo. 29, 94, 13 e 2. Isto está disponível no lugar do Real e, portanto, podem explorar depois se quiserem. Depois, aqui este era o navio hospital que
acompanhava os pescadores portugueses que iam para a Terra Novas pescar bacalhau e que depois se tornou pousada de juventude e que era, de certa maneira, a estrutura de apoio aos participantes dos encontros de cinema. E acho que atualmente é um museu que está decorado na TV. Os Gilianos, novo navio apoio da frota bacalhoeira, foi solenemente posto a flutuar nos estaleiros de Viana do Castelo. Um comboio social trouxe à cidade de Olinda a senhora Dona Berta Craveiro Lopes, esposa do chefe do Estado, o arcebispo de Metilene e as individualidades convidadas para assistirem à cerimónia, que só o dia governou-se não deixou ser mais brilhante. A senhora Craveiro Lopes dirigiu-se depois às instalações dos estaleiros. Uma força da Armada e afrontada do Corpo de Marinheiros prestou a guarda de honra e desfilou seguidamente em continência. Portanto, dá para vermos o que é que a linguagem do regime, não é? Portanto, e eram os filmes que eram colocados antes da exibição dos documentários que eram... há algumas cenas patéticas neste tipo de documentários, porque há um documentário que é feito sobre a desamarração de um navio do estaleiro, não é? E, portanto, quando as autoridades foram desamarrar o navio começou a tornar e caiu, portanto, encalhou no primeiro momento da saída e, portanto, isto tinha um sentido muito específico, que era o poder encalhava à saída do estaleiro, portanto, tornou-se uma brincadeira interessante. Portanto, tem aqui também uma série de coisas relacionadas com a gastronomia local e, portanto, é ainda um dispositivo muito simples, portanto, isso pode ser enriquecido, não é? E, portanto, é uma proposta que se pode desenvolver aqui. Portanto, hoje há tecnologias gratuitas disponíveis para fazermos isso. Nós trabalhamos habitualmente com o WordPress e com um plugin para fazer estas narrativas digitais. O Val de Vozes é um outro projeto que não tem a ver connosco, não é? Portanto, não nos pertence, mas que é um projeto interessante baseado na fotografia e no som. Y criatura, Dios digo, yo te puse sabio y bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tres personas distintas y una ausencia verdadera, todas. Portanto, o painel está aqui, portanto, todos estes sítios são sensíveis para pequenas histórias. É necessário ver como é que isto se poderia utilizar em relação às artes, não é? Portanto, é um desafio que eu me coloco perante esta situação de trabalhar com este Portanto, o trabalho que nós fizemos inspirados aqui nisto é como é que os públicos de uma galeria com quem colaboramos habitualmente, ou então com um espaço cultural numa zona degradada da cidade, quais são as vozes das pessoas que frequentam a galeria. E, portanto, fazemos pequenos registros vídeo, neste caso vídeo, no nosso caso vídeo, de porque é que as pessoas estão ali. Portanto, perguntas assim, Chara, porque é que você veio cá, ou coisa qualquer do género, não é? Para vermos como é que os públicos reagem àquela situação. Portanto, perguntas diretas, curtas. E, portanto, depois criamos um muro como este aqui, em que estão sensíveis as diversas, e isto começa a fazer parte do património da galeria, ou seja, as pessoas podem chegar lá e deixa lá ver o que é que as pessoas dizem disto, não é? E todos estão lá, mesmo aqueles que eventualmente possam dizer assim, vocês não deviam fazer desta maneira, deviam fazer daquela. Isto também foi experimentado na Conferência de Cinema de Vanca, em que a pergunta era: porquê é que você faz filmes? E as pessoas davam uma resposta curta, não é? E é interessante, é uma forma de estudar os públicos, não é? A partir de situações simples, não é?
de experiências que se podem montar muito facilmente, não é? Por exemplo, se podemos fazer isso, porque é que vocês vieram para aqui, não é? Porque é que vocês vieram para este curso, não é? Ou para estes cursos, não é? E isto poderá ser interessante realizar-se, não é? Finalmente, aproximamos então no fim. Portanto, o storytelling aparece muito ligado a questões relacionadas com o trabalho das comunidades e ligações entre gerações e por aí fora, não é? Mas também ligado às instituições, portanto, e em universidades de referência nos Estados Unidos. Não só nos Estados Unidos, um dos teóricos mais elaborados sobre o storytelling, Christian Solomon, portanto, uma das pessoas que mais crítica em relação a estas novas narrativas. É francês, não é? Francês e muito convocado pelos Estados Unidos. E vem da literatura, não é? Portanto, é uma pessoa da literatura e que depois passa para este trabalho. É interessante a ligação que ele faz também ao Italo Calvino e, sobretudo, às 6 propostas para o milénio. É interessante esta ligação. Eu tive de ler a correr as 6 propostas porque queria perceber quais as ligações e esses são os 5 temas que são extremamente interessantes, vale a pena fazermos uma leitura. Outra ideia da utilização do storytelling é ligada às organizações e nesse sentido há também uma associação que tem desenvolvido algum trabalho nesta associação relativamente recente de estudos transculturais das organizações e que tem feito algum trabalho nesta área ligada às organizações, ou seja, no trabalho em antropologia nós não estamos necessariamente ligados só às questões das culturas indígenas ou das culturas pobres ou às culturas quilombolas, mas é importante que elas se possam ligar a uma galeria de arte ou a públicos urbanos ou mesmo a questões relacionadas com as organizações. As organizações também têm de começar a dialogar com as pessoas que são envolvidas nelas, não é? Neste fórum, como desenvolver esta ideia do storytelling ligado quer às questões de marketing, quer às questões do desenvolvimento da cultura das organizações. E, portanto, é isto que temos feito. Esta associação envolve gente do Brasil, de Portugal, de Moçambique e do Chile e de outros países da América Latina. O reconhecimento e a credibilidade da antropologia visual. Na reflexão que eu fiz num livro que saiu no mês passado sobre a antropologia visual, eu inventaria estas razões pela qual eu acho que vocês devem trabalhar a antropologia visual, devem se tornar também antropólogos visuais. A primeira questão é os constrangimentos que havia decorrentes do custo das tecnologias, da economia para o financiamento dos projetos e do controle político dos meios, não é? Portanto, hoje não existe. Os meios estão acessíveis a todas as pessoas, não é? As comunidades de índios podem não ter acesso à rede, mas têm um smartphone que fotografa e que filma, não é? E, portanto, todos nós temos equipamentos que podem servir para fazermos imensas coisas nesta pesquisa. A outra questão é que realmente avançou-se muito em termos da fundamentação epistemológica no desenvolvimento de boas práticas em antropologia visual. E também há um lote muito grande de pesquisadores de referência, portanto em todos os países, mas nos Estados Unidos, aqui no Brasil, há uma rede imensa de pessoas que trabalham na antropologia visual e que fazem trabalho excelente, não é? Portanto,
E, portanto, isto deu vigor à disciplina. A outra questão, eu na altura que redigi isso, não passava pela cabeça que iria trabalhar numa pós-graduação em cultura visual. Mas a terceira razão é o relevo que hoje a cultura visual e a cultura visual digital têm nas sociedades contemporâneas. Não é? Portanto, isto é importante para o desenvolvimento da disciplina em todos os aspectos. A abertura de instituições de ensino superior à sociedade. O Marco Pio, em determinada altura, diz que a antropologia visual se impôs em algumas universidades francesas pela força dos estudantes. Portanto, foram os estudantes que reivindicaram o desenvolvimento da antropologia visual, a criação de núcleos de antropologia visual nas universidades. Não é? Eu acho que essa força hoje existe muito da parte das pessoas que se interessaram por desenvolvimento da antropologia visual. No nosso caso, nosso da Universidade Aberta, nós trabalhávamos na antropologia visual mais clássica, portanto, a partir da fotografia e do filme, e a partir de determinada altura os estudantes disseram: nós queremos também antropologia digital. Não é? E, portanto, isso abriu portas para criarmos algumas inovações neste processo. É evidente que nessa altura já havia alguns trabalhos, mas nós caminhámos mais ou menos a passo de outras instituições que, por um mundo fora, começavam a trabalhar sistematicamente sobre a etnografia digital e sobre as narrativas digitais. Aliás, uma das disciplinas da pós-graduação tinha mesmo este título, Trabalho de Campo e Narrativas Visuais Digitais. Portanto, isto, no princípio, no final do século, 1998, 1999. É uma disciplina que eventualmente nós podemos explorar aqui, uma vez que está tudo preparado para poder funcionar, já funcionou. Por outro lado, há hoje, da parte das universidades, muitos portanto, arquivos visuais, portanto, muito os DVDs e os filmes estão disponíveis. Não é? Portanto, eu lembro-me que as primeiras vezes que vi a Crónica da NT, tive de a ver numa moviola, não é? Não dizer qual portanto, e com um controle limitado. Portanto, não era possível entregar o filme a todas as pessoas, porque todas as vezes que o filme ia para a moviola, havia uma série daqueles furinhos que se deterioravam. Não é? E por isso era quase impossível pôr esses filmes disponíveis para toda a gente. Por outro lado, há o desenvolvimento de competências profissionalizantes. Por exemplo, a Catarina Alves Costa criou uma produtora. Portanto, ela é professora na universidade, mas tem uma produtora. E, portanto, há aqui um trabalho profissional que vai acompanhando isto. E, portanto, isto vai criar também situações de empregabilidade. Ou seja, o que é que vamos fazer os antropólogos hoje? Se tiverem um campo mais amplo de atuação, se forem antropólogos e produtores culturais, portanto, ou produtores de filmes e de exposições e por aí fora, eu penso que isso é uma mais-valia para quem procura emprego, ou seja, o leque de possibilidades de emprego alarga-se substancialmente. Mas isso cria-nos uma exigência agressiva, não é? Portanto, porque as múltiplas áreas da antropologia visual acabam por criar a necessidade de nós criarmos novas áreas, novas disciplinas. Em 2001 e em 2015, só em 2001, é que há uma associação profissional que se pronuncia sobre o valor da antropologia visual, ou então, se quisermos, dos médios visuais etnográficos, como a Associação da Antropologia Americana refere. Portanto, e fala nos filmes, vídeos, fotografia, multimédia digitais e exposições, acrescentando então as exposições. E reconhece o valor, não?
reconhece também o trabalho que estas produções dão. Em 2001 há uma referência que 1 minuto de filme montado equivale a 40 horas de trabalho. E, portanto, isto é importante para a avaliação dos projetos. Não é? Portanto, saber que há um trabalho intenso em torno disto. Não é? Portanto, isto não é pegar na câmara e virar para um sítio qualquer e dizer isto, cá está uma obra-prima de antropologia visual, mas é um trabalho muito minucioso de montagem, de toda a montagem do projeto. E então, finalmente, os 8 campos que em 2015 a Associação Americana de Antropologia define. Portanto, os filmes de pesquisa, os média etnográficos que contribuem para o debate teórico e para o desenvolvimento da disciplina, a inovação e novas formas de mídia. Desculpem, aqui ainda pus a nossa forma de escrever. Os meios concebidos para melhorar o ensino. Os meios produzidos para transmissão televisiva, portanto, a ideia também de divulgação científica, não é? Portanto, os médias feitos para benefício da comunidade, portanto, já há aqui uma abertura para as ciências sociais fonéticas, ou seja, como é que esses médias podem ser utilizados na resolução de conflitos, nas terapias, portanto, é múltiplas outras questões que possam emergir a partir do trabalho de campo. E, finalmente, as duas curadorias. A curadoria de festivais de cinema e de outros mídias, de outras mídias, e a curadoria das exposições, que são novas áreas que a Associação Americana de Antropologia, aconselhada pela Sociedade de Antropologia Visual, refere em 2015. E, portanto, há, de certa maneira, uma credibilização a nível de uma associação importante na área da antropologia. Penso que as outras associações rapidamente vão adotar algumas destas questões. Mas, de qualquer maneira, nós, neste momento, estamos ancorados para um desenvolvimento desta área do saber e da produção visual e audiovisual. As nossas atividades, portanto, o trabalho de pesquisa foi feito num centro de estudos das migrações e relações interculturais. Inicialmente chamava-se Laboratório de Antropologia Visual. A partir de determinada altura em que nós tivemos de integrar a antropologia digital e, portanto, todas estas 7 etapas de trabalho, 7 fases de desenvolvimento do trabalho em antropologia visual, nós decidimos, inspirados em algumas práticas que estavam a ser desenvolvidas, mudar o nome para Mídias e Mediações Culturais. Mediações Culturais é também um nome que direciona, é o nome que foi dado pelo grupo de Antropologia Visual e Digital da UOC, Universidade Aberta da Catalunha, e é também o nome que foi dado por Faya Ginsberg no trabalho sobre os mídias indígenas na Austrália. Portanto, o papel de mediação que estes meios poderão ter no ensino. Portanto, sobretudo estas duas disciplinas, mas na Universidade chegou a haver 6 disciplinas de antropologia visual. Portanto, a antropologia visual no primeiro ciclo, ou seja, na licenciatura, e depois nas pós-graduações, antropologia das imagens, trabalho de campo e narrativas visuais digitais, e as dinâmicas culturais e sociais e culturais na era digital. E ainda uma cadeira de doutorado que era Mídias e Mediações Culturais, que tentava fazer a síntese destes percursos. Portanto, as pessoas que ancoravam neste grupo de pesquisa, a nível da extensão, nós colaboramos com o Museu de Cinema de Viana do Castelo, portanto, onde organizamos a Conferência de Cinema de Viana do Castelo.
nesta conferência de cinema ou nestes encontros de cinema, há um prémio para os primeiros filmes, o primeiro olhar, que inicialmente era só para estudantes da Galiza e de Portugal, mas que, a partir do ano passado, começou a ser também para todos os países da expressão portuguesa. Vamos manter essa ideia de filmes falados em português. E por outro lado, o Festival de Filmes do Homem. Portanto, nestas duas colaborações, a Faculdade de Artes Visuais e o programa de pós-graduação já são parceiros. Esperemos que para o ano o PPGás também seja parceiro deste projeto e, portanto, estão convidados, quer os estudantes, quer os colegas, para participar na organização quer destas conferências, quer no curso de verão que se realiza então na primeira semana de agosto. E que este ano então tem um título inspirado em Deleuze, que é a identidade, sofrência e repetição. Portanto, este curso de verão tenta juntar universidades da Galiza, de Portugal e do Brasil. O ano passado participou a USP e uma Universidade do Rio, e este ano esperemos que a Universidade Federal de Goiás possa participar. O curso é intensivo, a inscrição é muito acessível, custa 50 euros, não é? E é intensivo porque a formação começa às 10 horas da manhã e termina normalmente à 1 da madrugada, não é? Porque no fim da parte teórica as pessoas são integradas no festival, do Filmes do Homem. Há também uma residência cinematográfica que todos podem concorrer. Portanto, normalmente só são atribuídas 2 ou 3 bolsas, não é? Porque não temos financiamento para mais, não é? Mas, de qualquer maneira, podem enviar os projetos, o vosso projeto pode ganhar, não é? E pode ser, durante a semana, as pessoas terão de fazer o filme, não é? Durante a semana. E tem uma equipa técnica disponível para a realização deste projeto. Portanto, isto é Portanto, as redes de extensão, nós temos então na UNORTE um grupo que é o grupo de estudos de cinema e narrativas digitais. Tem 3 pessoas de lá e aquilo depois tem colaboradores em todos os países da expressão portuguesa. E eu penso que era isto que correndo, eu tinha para contar-vos. É evidente que me apetecia navegar em todos os links que coloquei, porque provavelmente dava outra densidade e uma perspectiva mais experiencial. Mas o tempo é curto e, portanto, um dia qualquer podemos fazer uma sessão de trabalho em torno destas coisas e de outras que eventualmente possam interessar.